Bom, pessoal, então nós vamos iniciar com uma das matérias mais importantes da química, cálculos químicos. Você já ouviu falar o que é mol? Você conhece o número 6,02 vezes 10 a 23? Acompanhe esse vídeo até o final e você vai entender tudo isso. Com certeza, a forma como eu vou explicar aqui é diferente da maioria dos vídeos que você já viu na internet. Então acompanhe e você não vai se arrepender. Vamos lá, vamos iniciar. Primeiro eu vou começar com a parte mais básica da matéria. Eu vou explicar para vocês o que é a relação entre a medida e a unidade. Para você entender o que eu estou falando, é o seguinte, olha só, presta atenção. Vamos imaginar que você tem essa informação aqui numa prova. Por exemplo, 2 gramas. Nesse caso, qual é a grandeza? Vamos lá. Na sua opinião, qual seria a grandeza aqui? A grandeza é massa, tá certo? E a unidade seria o grama. Não fale a grama, porque a grama é grama de jardim. O certo aí, nesse caso, 2 gramas, tá bom? No masculino. Por exemplo, 200 gramas e não 200 gramas, tá bom? Então, vamos lá. E outra coisa, plural só a partir de 2. Por exemplo, se tiver assim, ó, 1,51 G, como é que a gente lê? 1,51 grama, no singular, plural só a partir de 2. Vamos lá. Agora, esse caso aqui, ó, 5 litros. Qual é a grandeza? A grandeza aí será volume. E qual é a unidade? A unidade será litro, tá bom? E nesse caso aqui, ó, 21H. Qual é a grandeza? A grandeza seria tempo. E qual é a unidade? A unidade, hora. E no último exemplo, 8 mols. Nesse caso aí, qual seria a grandeza, na sua opinião? A grandeza será quantidade de matéria. E qual é a unidade? A unidade é mol. Ou seja, se alguém perguntar para você o que é o mol, tá vendo aqui, ó, o que é um mol, você responde que o mol é uma unidade da grandeza, quantidade de matéria. Da mesma forma como o grama é a unidade da grandeza massa, a hora é a unidade da grandeza tempo, o litro é a unidade da grandeza volume. Então, o mol nada mais é do que uma unidade da grandeza quantidade de matéria. Então, se alguém perguntar o que é o mol, não responda assim, ó, o mol é 6,02 vezes 10 a 23. Não, não fale isso. Você vai falar que o mol é uma unidade. De qual grandeza? Quantidade de matéria, tá bom? Agora, olha só. Como o mol é uma unidade, ele tem que obedecer às regras das unidades científicas. Por exemplo, uma das regras das unidades científicas é, se você tiver uma medida, o que é uma medida? É um número vezes uma unidade. Se você tiver uma medida, nunca coloque um S aqui do lado do símbolo da unidade, tá certo? Não faça isso. Por exemplo, se alguém chegar e disser assim, ó, 2 gramas e colocar S bem aqui, ó, ficou errado. Não pode fazer isso. Você nunca pode colocar um S do lado de um símbolo da unidade. Você tem aqui uma medida, que é um número vezes uma unidade, então você não pode colocar esse S. Do mesmo jeito assim, ó, 5 litros. 5 litros você não pode colocar esse S bem aqui, fica errado. Tem muita gente que comete esse erro aqui, ó, 21 horas, aí bota 21 HS. Tá totalmente errado isso. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Colocar um S do lado do símbolo da unidade, tá bom? Unidade científica, vamos voltar aqui um pouquinho para você entender, ó. Unidade científica, você não deve colocar com letra maiúscula. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 2 gramas, olha, repare, letra minúscula. 21 horas, letra minúscula. Unidade científica, você não deve colocar com letra maiúscula. 8 mols, letra minúscula. Só tem um caso que você pode colocar unidade científica com letra maiúscula, é quando você estiver falando sobre nome de pessoas. Por exemplo, 3 newtons, aí você pode colocar com letra maiúscula, tá bom? Porque Newton é um nome de pessoa. Aí você pode estar perguntando assim, Daniel, e com relação ao litro, bem aqui, ó, litro. A explicação para o litro está no seguinte, quando foi na década de 90, quando os computadores começaram a ficar muito famosos, quando alguém escrever, por exemplo, mililitro, né, 3 ml, normalmente a pessoa colocava o L minúsculo e aquele L, dependendo da fonte que a pessoa estava utilizando, ficava aparecendo com o número 1. Então, para evitar isso, tem um padrão. O padrão é o seguinte, apenas litro, que não é nome de pessoa, você pode colocar com letra maiúscula, tá bom? Para não causar confusão com o número 1, dependendo da fonte que você utiliza no computador, tudo bem? Então, o resto com letra minúscula, se não for nome de pessoa. Portanto, 21HRS fica completamente errado.
porque esse H aqui também não pode ser maiúsculo, porque hora não é nome de pessoa, tá bom? Agora, olha só, 8 mols, você também não deve colocar S aqui do lado do símbolo da unidade, do símbolo mol. Não faça isso, tá certo? Então, tudo isso daqui está errado. Agora, qual seria então a forma correta? 2 gramas, assim, dessa forma aqui, né? Ó, sem o S. 5 litros, sem o S. Tá vendo aí? 21 horas, sem o S. Tudo bem? Aí tá correto. 8 mols sem o S. Você lê mols no plural, mas você não coloca um S. Você lê gramas no plural, mas você não deve colocar o S. Se tiver um número aqui do lado da unidade, ou seja, se você estiver trabalhando com medida, tá certo? Agora, na hora que você vai escrever o texto, por exemplo, você vai escrever assim, ó, 2 gramas, sem colocar um número aqui do lado, ó, dessa forma aqui, por extenso, 2 gramas. Aí você pode colocar o S aqui, não só pode como deve colocar o S, tá bom? Aqui, ó, 5 litros, aí você coloca o S aqui, tá certo? 8 mols, aí você coloca o S. Tá certo? Não tem problema nesse caso. Tem problema se tiver um número aqui do lado. Outra coisa importante, na unidade científica, diferente do português, a única regra é acrescentar o S. Então, quando você está escrevendo um texto, basta colocar um S aqui. Então, não vai inventar não vai botar assim, ó, 8 moles, 8 móis, nada disso. O certo vai ser 8 mols, tudo bem? Então, tudo isso daqui, ó, é a forma correta, tá certo? Agora continue com a parte 2 de cálculos químicos. Essa segunda parte ela é muito importante porque eu vou falar sobre as constantes. Agora, se você quiser um curso completo de química, neste momento eu estou preparando esse curso. Então, talvez, quando você estiver assistindo essa aula, esse curso já vai estar disponível. De qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu, pessoal, até a próxima!